É interessante nós observarmos que ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, como seres humanos, como cristãos, a gente aprende muitas coisas. Desenvolvemos habilidades, ferramentas, conhecimento em várias áreas. Desde a época da escola, ali onde ainda estávamos aprendendo as coisas básicas da vida, né, aprendendo a ter coordenação motora, aprendendo a ler, a escrever. Depois, numa evolução, a gente começa a aprender algumas matérias mais densas, né, matemática, física, química, biologia e assim por diante. Geografia e história, né, filha? Geografia, Agora eu história. aprendi a história. Tem até espanhol e inglês. Oh, E aí o interessante é que geralmente toda fase de aprendizado ou toda fase de conhecimento, ela chega a um determinado platô. Parece que às vezes a gente chega num determinado momento que estaciona, que estagna e, e acontece que a gente acaba se acostumando com isso. Muitas vezes a gente se acostuma com aquilo que a gente alcançou. Às vezes a gente quer tanto algo na nossa vida, a gente quer tanto algo, mas aquilo de repente passa a ser tão comum que ele perde até o sentido, ele perde o valor, ele perde o brilho daquilo. E essa semana, meditando na palavra de Deus, Deus me levou ao chamado, de Pedro. Como que se deu o chamado de Pedro? E nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 5. Em Mateus ele fala do chamado de Pedro, mas ele é mais sintetizado. Em Lucas ele traz aqui alguns detalhes de como que o Senhor chamou Pedro. E aí no capítulo 5, a partir do versículo 4, nós vamos ler, ele vai dizer o seguinte: Quando Jesus terminou de falar, ele disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Amém? Então é interessante nós observarmos que Jesus ele estava ali à beira do lago de Genezaré, o que vai falar lá no versículo 1, e ele observa que existiam ali alguns barcos. Haviam dois barcos, na verdade, que estavam vazios. E esses barcos vazios, então Jesus se aproxima, ele entra em um dos barcos, pede para que ele coloque o barco mais perto, no caso ele pediu para Pedro que colocasse o barco mais perto da praia, porque ali existiam algumas pessoas e Jesus estava ministrando para aquelas pessoas, estava pregando, ensinando, enfim. Então esse é o episódio que antecede o texto que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que Deus está falando ao nosso coração é que todo barco que estiver parado, todo barco que estiver vazio, o Senhor quer colocar em movimento. O barco ele simboliza mudanças, o barco ele simboliza trajetos, trajetórias, o barco simboliza a gente levar pessoas ou coisas de um ponto A para um ponto B. O barco ele simboliza a provisão, principalmente os barcos de pesca. Os barcos de pesca, como o barco de Pedro e dos outros pescadores, eles traziam a provisão para o povo. Então perceba que o barco ele tem uma função e uma finalidade muito importante. No Antigo Testamento nós temos um barco muito famoso. Quem lembra do barco mais famoso do não Antigo? era um barco, era uma arca. Era um grande barco. Tá afiado, É. Não vale, ela leu o script.
Que barco! Não deixou de ser um grande barco. Então vamos mudar, né? Qual a embarcação? O primeiro protótipo de navio, né? Que tinha 3 andares, né? Isso era... Qual a embarcação? Mas é interessante que antes da Arca de Noé, antes dessa grande embarcação da Arca, nós temos um episódio bem interessante, que é quando Deus está libertando o seu povo do Egito, ali das mãos de Faraó, e eles passam em meio ao mar. Então ali, embora a gente não tenha um barco propriamente dito, afinal de contas Deus ele abriu o mar e as pessoas passaram, alguns estudiosos vão trazer que ali a simbologia do barco era Deus. Deus era o barco que conduziu aquelas pessoas ali no mar, na travessia daquele mar. Então, o barco ele tem muitas simbologias, né? De travessia, de proteção, de cuidado, de provisão. Então, a primeira coisa que ele viu, que o Senhor viu, foram os barcos vazios. Então, ele foi lá e subiu no barco. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida se encontra igual o barco de Pedro. Muitas vezes nós estamos estacionados na vida. Muitas vezes nós estamos parados. Muitas vezes nós estamos acomodados com aquilo que nós já conquistamos, com aquilo, aonde nós já chegamos. É por isso que eu falei no início, né? Toda a bagagem que a gente adquire, todo o conhecimento, às vezes chega no momento que a gente estaciona e parece que o nosso barco está lá com a âncora lançada ao mar e nós estamos ali parados. A nossa vida já não tem novidade, a nossa vida já não tem movimento. E aí como que nós fazemos, ou que nós podemos fazer para quebrar isso? Para quebrar essa letargia, né? Para quebrar essa zona de comodidade. A primeira coisa que nós observamos aqui é que quando Jesus ele acaba de falar com a multidão, ele fala com quem? Ele fala com Pedro. Então a primeira coisa que Pedro fez foi o quê? Foi ouvir a voz de Deus. E por mais que isso aqui pareça simples e básico, e às vezes o básico ele tem que ser dito, muitas pessoas às vezes incomodadas pela situação que elas se encontram, elas querem fazer algo, mas elas fazem sem consultar a Deus, sem ouvir a voz de Deus. E aquilo que era para ser uma mudança abençoada, proveitosa, acaba sendo um fardo. Por quê? Porque ela está ouvindo a voz do próprio coração. Ela está ouvindo a voz da própria mente, ela está ouvindo, às vezes, as vozes que estão ao seu redor. Mas ela não está, de fato, ouvindo a voz do Senhor. Então a primeira coisa que Pedro fez foi ouvir a Deus. Então quando ele deu a ordem, agora vá aonde é mais fundo e lancem as redes para pescar. É interessante porque sair da zona de conforto implica nós entrarmos numa zona que para nós é insegura. Se você conversar com um pescador, você vai ver que a maioria dos pescadores, eles temem as águas profundas. Porque nas águas profundas eles vão correr mais riscos. Nas águas profundas eles podem não voltar mais para casa. Nas águas profundas é mais perigoso, eles podem ter o seu barco engolido pelas águas, perder aquilo que eles construíram, né? Todo o seu patrimônio. A gente sabe que algumas embarcações são caras, né? Tem pescadores que durante uma vida toda vão conseguir ter uma embarcação própria. Então, para ele colocar a embarcação em águas profundas é um risco muito alto. E a maioria dos pescadores não querem. E quando o Senhor fala essa palavra para nós, Ele está nos dizendo que muitas vezes nós nos colocamos na mesma posição. Muitas vezes a gente quer ficar nas águas tranquilas. Muitas vezes nós queremos ficar no raso. Muitas vezes nós queremos ficar na zona de conforto. Eu já conheço, eu sei que se eu andar tantos metros para dentro do mar, eu vou achar peixe. Eu vou ter o suficiente para o meu sustento, para o sustento da minha família. Então, essa era a situação que Pedro se encontrava.
Era um pescador que estava ali acomodado, estava com a sua vida, de certa forma, estacionada dentro de uma rotina já estabelecida provavelmente há alguns anos. Mas o interessante é que nesse momento onde nós lemos essa passagem, Jesus ele gerou um grande desconforto na vida de Pedro. E uma das coisas que nós precisamos entender é que para que o Senhor nos leve para as águas profundas, ele vai ter que gerar um desconforto na gente primeiro. E qual foi o desconforto de Pedro? Foi justamente ele ter a sua rotina interrompida. Ou seja, aquilo que seria mais um dia de pesca, onde ele sairia, lançaria as redes e traria peixe para sua casa, aquilo não aconteceu. Então, muitas vezes é necessário que o Senhor intervenha nas nossas vidas, é necessário que Ele toque naquilo que é importante para nós. Quando Jesus ele toca, né, Deus toca aqui na rotina de Pedro, ele está tocando naquilo que era mais importante para ele, que era pescar, era o ofício dele, era onde ele se sentia importante, era onde ele se sentia útil, era onde a família dele reconhecia ele como provedor, era onde a comunidade reconhecia ele como pescador. Então, quando Pedro ele tem a sua rotina descaracterizada, então é como se ele perdesse ali o seu chão. E agora? Vou voltar para casa desmoralizado? Não vou levar alimento para minha família? Não vou levar peixe para a comunidade? Eu que sou um grande pescador, vou começar a ser mal visto aqui pelos meus colegas pescadores? Como que eu não vou levar peixe para casa, sendo alguém tão experiente? E aí é interessante que Jesus ele fala para que ele jogue as redes no lado mais fundo, e ele fala o seguinte: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Observem que Pedro não falou que foi nas águas mais profundas. Ele falou o seguinte: Senhor, nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Só que o alcance de Pedro era limitado. E muitas vezes Deus está falando para a gente: olha, o teu alcance é limitado. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você quer fazer tem um limite, mas aquilo que eu quero fazer na tua vida não tem limite. Enquanto você está agindo no raso, eu quero te levar para o profundo. Eu quero te levar para as águas mais profundas. E aí o interessante que por que Pedro não foi antes para as águas mais profundas? Porque só o Senhor pode nos levar para as águas mais profundas. Por mais que a gente coloque uma roupa de mergulhador, por mais que a gente entre numa cabine pressurizada que alcance muitos metros de profundidade, nós nunca conseguiremos alcançar a profundidade que Deus tem para nos levar. Não são homens, não são estratégias, não são ferramentas, não são pessoas que irão nos levar às águas mais profundas, mas é o próprio Deus. Amém. E eu só vou alcançar as águas mais profundas quando eu fizer, ou nós fizermos igual Pedro. Senhor, realmente tentei de tudo, mas eu vou obedecer à tua voz. Eu vou deixar o meu ego de lado, eu vou deixar todo o meu egocentrismo, né, aqui na terra, na areia, vou engolir toda a minha arrogância de pescador experiente que sou. E Pedro tinha autoridade para falar isso, ele tinha calo nas mãos, ele tinha marcas de sol na pele, ele tinha as marcas de um pescador experiente, mas ainda assim ele resolve, né, pela última vez, depois de estarem cansados, depois dele passar a noite toda junto com os outros homens ali na força do seu braço, eles resolvem seguir a direção de Deus. E é o que o Senhor está falando para você e para mim na noite de hoje, é isso. Joga tudo que você tem para fora. Só me segue, segue a palavra, segue a minha orientação. Deus pode até usar as nossas ferramentas. Ele usou o barco de Pedro, ele usou as redes de Pedro.
Mas ele foi à frente, ele conduziu Pedro. Ó, vai lá e lança as redes. Então, toda vida que Deus ele nos dá uma palavra, toda vida que Deus nos dá uma direção, o próprio Senhor vai nos respaldar. É diferente de um homem falar, é diferente de eu prometer algo para vocês. Pode ser que eu respalde a minha palavra, pode ser que não, porque nós somos falhos. Mas quando Deus ele dá uma palavra, Ele mesmo trata de respaldar. Então a mensagem de Deus para nós na noite de hoje é essa. Para nós irmos mais profundo, nós precisamos largar do raso. Para nós irmos mais profundo, nós precisamos deixar a nossa sabedoria de lado. Para nós irmos mais profundos, nós precisamos deixar os nossos conceitos, aquilo que nós achamos que é certo. Muitas vezes até coisas que nós aprendemos, que são coisas boas, não são coisas ruins, mas não é de fato a vontade de Deus para as nossas vidas. Então lançar as redes é isso, é deixar que o Senhor guie as nossas vidas, é deixar que o Senhor guie o nosso ministério, é deixar que o Senhor guie o seu chamado, é deixar que o Senhor guie a sua empresa. É muito importante nós nos mantermos nesse lugar de dependência de Deus. E aí depois desse episódio, Pedro ficou muito impactado pelo que ele vivenciou. Eu imagino que ele, com toda a sua experiência, com todas as noites e dias que ele já havia pescado, ele nunca viu uma rede tão cheia, ele nunca viu uma rede tão transbordante. E aquilo que era apenas limitado à vida dele, de repente agora existem outras pessoas chegando próximo. E aí esse outro barco que se aproxima para ajudar a coletar os peixes significa justamente essa ampliação que o Senhor estava fazendo na vida de Pedro. Fala, Pedro, ó, a tua vida não se resume apenas ao teu barco. A tua vida não se resume apenas ao que você está fazendo aqui. Mas aquilo que eu estou fazendo aqui, Pedro, as redes que estão sendo lançadas em águas profundas, não será para abastecer a tua família, não será para que você se encha de riqueza, mas será para que isso transborde na vida de outras pessoas. Então, tudo aquilo que Deus nos dá, meus irmãos, não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos diferentes, não é porque o Senhor nos ama mais, mas é porque aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas é para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. Amém. Não faz sentido um barco cheio de peixe. Nós poderíamos ficar aqui, né, nesse ambiente tão maravilhoso, nessa Shekinah de Deus, nessa fumaça espiritual, e o Senhor nos encher aqui de peixe, e o Senhor nos encher da presença de talentos e de dons, mas nada disso seria proveitoso se o fim ficasse aqui. A palavra de Deus é para que isso saia pela porta, saia pela janela, para que venham outros barcos, e esses barcos também possam ser beneficiados daquilo que Deus está fazendo. Lembrem que lá no início do capítulo existiam 2 barcos parados. Um barco o Senhor movimentou, que foi o barco de Pedro. E eu imagino que esse outro barco que veio era aquele outro barco que estava parado. Esse barco foi movimentado pelo movimento do outro barco. O que Deus está falando para sua vida hoje é que o seu movimento movimentará outras pessoas. Aquilo que Deus está movimentando na sua vida movimentará outras pessoas. Então nós precisamos ter ciência disso. Nós estamos sendo observados, vistos por outras pessoas. E Deus quer balançar o nosso barco, Deus quer mover o nosso barco, Deus quer encher o nosso barco para que outros barcos também se acheguem. Deus tem falado, né? Deus tem confirmado aquilo que Ele está movendo, né, nas nossas vidas e através das nossas vidas. E isso é muito importante. Essa semana eu comecei a ler aquele livro lá, né, o Escola de Profetas. E Deus tem ministrado assim muito ao meu coração. Já tenho compartilhado com vocês, né, algumas coisas, mas é interessante que Deus vem confirmando
vem trazendo mais clareza a respeito disso, que nós somos uma comunidade profética. Deus está instituindo uma comunidade profética, uma comunidade que caminha sobre a direção de Deus, que caminha na integridade dos 5 ministérios. E como é importante e saudável para a igreja caminhar dessa forma. Descobri hoje que eu não sabia, né, que a Bethel Church é do pastor Bill Johnson, né, que é uma das igrejas aí mais influentes que a gente tem no mundo. Eles caminham debaixo dessa direção, eles caminham profeticamente. Inclusive, eles têm uma escola muito forte na área profética. E é interessante assim, a gente observar os testemunhos de como de fato Deus opera. E como é bom caminhar na dependência de Deus. Como é bom caminhar ouvindo e discernindo a voz do Espírito. Como é bom a gente entender que o nosso espírito, ele está sendo, na nossa carne, né, ela está sendo conduzida pelo Espírito de Deus. E as nossas emoções a gente está colocando sobre a submissão do Espírito. Assim, como isso nos traz uma tranquilidade, como isso nos traz uma segurança. Obviamente passaremos por aflições, obviamente teremos problemas sim, teremos desafios, mas eu tenho entendido que, cara, caminhar no Espírito é muito melhor. Saber que Deus está dentro do nosso barco nos conduzindo, o Espírito está nos conduzindo, é muito melhor. Sabemos que o barco ele pode até balançar, sabemos que ele pode até entrar água em alguns momentos. Mas o Espírito, ele está ali. O Espírito, ele está nos guiando. E o Espírito, ele vai nos respaldar. Então, a palavra de Deus para nós é essa. Eu vou respaldar aquilo que eu estou fazendo no Espírito. Eu vou respaldar aquilo que eu estou falando com vocês. Eu vou respaldar aquilo que eu estou prometendo. O nosso papel é apenas obedecer, né? É seguir. Ele vai usar, sim, as ferramentas que nós temos, mas está tudo submetido, né, à vontade dele. Né? Nós estamos sob a direção dele. Então essa palavra é muito importante, baseado aí também no que Deus tem falado na Cibele. Creio que com vocês também, né, Deus tem ministrado palavras nesse sentido. E então tudo isso é uma confirmação para que a gente possa seguir, né, na dependência dele. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui em nosso meio, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse alimento que nutre o nosso espírito, Senhor Jesus. Obrigado pelas palavras que nos tiram da nossa zona de conforto, Deus, que nos leva a mergulhar mais profundo, que nos leva a lançarmos as nossas redes, lançarmos nossas expectativas, lançarmos as nossas vidas, o nosso ministério, aonde o Senhor está apontando, Pai. Sabemos que o profundo não é reservado para o homem natural, mas o profundo é reservado para os homens espirituais, para aqueles que mergulham, Pai, na Tua presença, na Tua essência, sem se preocupar com aquilo que irão falar dele, sem se preocupar com a sua integridade, sem se preocupar, enfim, Pai, com qualquer coisa humana, terrena, qualquer coisa da alma. Mas são pessoas que estão verdadeiramente interessadas em estar com o Senhor, Pai, em receber mais do Senhor. Então, que em nome de Jesus nós possamos estar sempre nesse lugar, Pai, no centro da Tua vontade. Ainda que lá estejam poucas pessoas, Pai. Mas se é o lugar que o Senhor tem para as nossas vidas, é lá onde nós queremos estar, Jesus. Nós não queremos estar no meio da multidão, Pai. Nós não queremos estar no meio das opiniões. Nós não queremos estar no meio das pessoas que estão cheias de verdades, cheias de certezas, ou que são detentoras de todo conhecimento. Nós abrimos mão, Pai, de tudo isso para estarmos na mesa com o Senhor, para estarmos de frente ao Senhor, Pai, para estarmos ouvindo a Tua voz, Pai,
para estarmos olhando para Ti, Pai, sentindo o Teu cheiro, Pai, sendo tocados pela Tua presença, Deus. É esse o local que nós queremos estar, Jesus. Queremos estar escondidos no Senhor, Pai. Escondidos na Tua presença. O mundo não precisa nos ver, Pai. Nós queremos estar escondidos em Ti, Pai. Para que o Senhor apareça nas nossas vidas e através delas, Pai. Para que o Senhor seja o autor, o protagonista. Para que o Senhor seja tudo em nós. E que nós sejamos tudo no Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Eu quero colocar em nome de Jesus, Pai, esse grupo de mulheres aí que vai ser iniciado. Que o Senhor possa desde já preparar o coração dessas mulheres, Pai. Que o Senhor possa preparar o caminho, livrando-as, Pai, de todo mal, livrando-as de toda seta maligna, tudo aquilo que possa interferir, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dessas mulheres, que caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor traga as mulheres certas, Pai, para serem ministradas pelo Senhor, para ouvirem a Tua voz, para ouvirem o Teu ensino, Pai. Aquilo que precisa ser consertado na vida delas, que elas venham com o coração aberto, para serem exortadas em amor, para serem direcionadas em amor, para serem amadas com o Teu amor, Jesus. Que o Senhor dê sabedoria para a Cibele, Pai, para a vida da Charlie também, que está abrindo lá as portas da empresa dela, que o Senhor esteja ali já colocando os Teus anjos, Pai, fazendo a limpeza naquele lugar. Que apenas os Teus anjos ali estejam guardando, Pai, aquele local, guardando aquelas vidas, guardando aquela empresa de qualquer confusão, de qualquer brecha que possa existir no reino espiritual, Pai. Mas que o muro espiritual seja rebocado pelo Senhor, Pai. E que elas estejam protegidas, Pai, pela Tua mão poderosa, onde nós sabemos que grandes coisas o Senhor fará ali durante os dias que serão ministrados o curso, Pai. Que tudo aconteça para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Eu quero colocar aqui também, Pai, a vida do Zé e da Renata. O Senhor sabe quanto nós amamos, quanto são pessoas preciosas para nós, e sabemos que muito mais eles são preciosos para o Senhor, Pai. O Senhor deu um grande livramento na vida deles, Pai, que ninguém poderia dar. O Senhor os livrou do leito de morte, Pai. O Senhor deu mais um tempo de vida para eles aqui na terra, Pai. E só isso já é motivo, Pai, de grande alegria, de júbilos. Mas nós sabemos que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor tem mais, Pai, para a vida deles. Eu sei que o Senhor não chamou apenas para eles desfrutarem de mais dias aqui na terra, mas o Senhor tem os chamado com um propósito, com uma missão. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, nós não entendemos tudo, Pai. Eu não consigo ver tudo, nós não conseguimos enxergar tudo. Pelo contrário, a nossa visão é muito limitada. Mas o Senhor enxerga tudo, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor que enxerga tudo e o Senhor que está enxergando aquilo que nós não enxergamos na vida deles, Pai, que o Teu Santo Espírito possa, Pai, retirar tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Todo o engano que tem permeado ao redor deles, ou até mesmo dentro do seu coração. Eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor tire essa noite, que o Senhor tire as vendas espirituais, Pai, que o Senhor os tire dessa prisão da alma, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito que tem agido na alma deles, Pai, porque a alma é um lugar muito perigoso de nós andarmos, a alma é um lugar muito perigoso de nós ficarmos. Então, que eles possam ter o discernimento do Espírito, Pai. Não é pela força do homem, não são as nossas palavras, Pai, mas é o Teu Espírito, Deus, que vai atuar na vida deles. É o Teu Espírito que vai mostrar para eles. É o Teu Espírito que vai apontar o caminho, Pai.
É o Teu Espírito que vai trazer luz àquilo que eles ainda não conseguiram enxergar. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, todas as pessoas que estão se aproximando de forma indevida, pessoas que estão agindo pelo vínculo da alma, independente de quem seja, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor quebre esses vínculos, Pai. Quebra, Senhor, todos os vínculos que não vêm do Senhor. Quebra todos os vínculos que não são abençoados pelo Senhor. Quebra todo vínculo humano, todo vínculo da alma, Pai. Tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, que seja quebrado agora em nome de Jesus. E que os Teus anjos estejam lá com eles nesse momento, Pai. Guardando, Pai. Guardando as suas vidas. Que o Senhor coloque um perímetro de proteção, Pai, ao redor deles. Que o Senhor venha cobri-los com o Teu sangue, Pai, para que o mal não venha tocá-los e nem venha a confundi-los, Pai. Mas que eles tenham, Pai, o discernimento, Pai, do Espírito, aquilo que eles precisam entender no Espírito, Pai. Que o Senhor venha gerar, Pai, algo espiritual na vida deles, Pai. Eu não estou dizendo, Pai, que eles são carnais, mas gera algo espiritual, Pai. E que eles identifiquem essa maternidade espiritual. Que eles identifiquem essa semente espiritual, Pai. Ela pode ser pequena, Senhor, mas é importante que eles gerem, que eles identifiquem, Pai, que é uma semente espiritual do Senhor. E que o Senhor venha desbloquear suas vidas, Pai, em várias instâncias, naquilo que eles estão peleando na justiça, aquilo que eles estão lutando juridicamente. Que o Senhor dê clareza, que o Senhor traga luz, para que eles possam ter sabedoria para lidar com tudo isso. Eu oro também pela sua vida financeira, Pai, para que o Senhor abra as portas, Pai, para que o Senhor venha frutificá-los. Se for necessário, Pai, que eles se posicionem em alguma área da vida para que isso aconteça, então que eles se posicionem, Deus. Que eles tenham essa clareza, que eles ouçam ao Senhor. Os posicionamentos necessários, as renúncias necessárias que precisam ser feitas, Pai. Que eles possam fazer, Pai, mas no Espírito, Deus. Não pela força do braço, não pela força do homem, mas no Espírito. Que eles possam discernir aquilo que precisa ser feito para que eles venham a romper, Pai. Eu oro, Senhor Jesus, para que eles rompam, para que eles fluam, para que eles estejam alinhados com a Tua palavra, para que eles verdadeiramente mergulhem no Teu rio, Pai. Eles possam se lançar na Tua presença como nunca se lançaram antes, Deus. Traz experiências para eles, Pai. Traz experiências, Deus. Experiências que só o Senhor pode dar. Experiências espirituais, Pai, que sejam geradas, Pai, em nome de Jesus. E que nesses dias que o Dudu e a Bruna estarão lá com eles, Pai, com a família, com os familiares, que o Senhor desde já esteja preparando aquele ambiente, que o Senhor esteja os cobrindo, Dudu e a Bruna, de sabedoria, Pai. Não deixa com que o inimigo ache brechas para agir, mas que eles estejam espiritualmente atentos, ligados. Que eles saibam a hora de falar, mas que eles saibam também a hora de calar, Deus. Que eles saibam que o Senhor estará lá, que o Senhor estará cuidando. E que em nome de Jesus seja um tempo precioso, Pai. Seja um tempo de reflexão, seja um tempo de aprofundamento na Tua palavra. Que a Tua água que tem sido derramada sobre a vida do Dudu e da Bruna também possa alcançar a vida deles, Pai. Que eles sejam um canal de bênção, um canal de conexão, Pai, um canal de alinhamento. E que desde já o Senhor venha preparar o coração deles, Pai, do Zé, da Renata e também do Gabriel, Pai, para que eles possam ser ministrados pelo Senhor. Entendemos que esse não é apenas mais um fim de semana na praia, Pai, mas será o fim de semana do Senhor. Então nós consagramos ele ao Senhor, Pai,
e nenhum mal atrapalhará aquilo que o Senhor tem para fazer nesses dias, Pai. Quero colocar aqui também, Pai, o pedido do meu filho. O Senhor conhece o coração dele, Pai. E o Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe dos nossos desejos, né? Faz tempo que a gente não viaja. Então, que em nome de Jesus, se é da Tua vontade, que a gente possa, Pai, conhecer esse país, a Argentina, se o Senhor tem um propósito lá nas nossas vidas. Que o Senhor abra essas portas, Pai, para que nós possamos ir debaixo da Tua vontade, Pai, que o Senhor que é dono de toda a prata, de todo o ouro, de todos os recursos, nós sabemos, Pai, que aquilo que nós não temos, o Senhor tem, e aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Então nós cremos, Pai, em Ti. Se for da Tua vontade, Pai, nós recebemos, se nós queremos, sim, Pai. Mas acima de tudo, nós queremos a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade, que ela seja cumprida nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor abençoe esta casa, o nosso lar, a nossa família. Que o Senhor abençoe essa reunião. Que o Senhor nos proteja durante a semana. Que o Senhor abençoe esse ministério que está nascendo. Que o Senhor já comece a preparar as pessoas que estarão conosco. E nos preparar para estar com essas pessoas que estarão um dia aqui, Pai. Que possamos crescer em sabedoria, entendimento e principalmente na comunhão com o Senhor. Sabemos que aqui estamos colocando para fora, Pai, aquilo que está jorrando dentro. Estamos colocando aqui, Pai, aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração. Então que o secreto seja o nosso lugar de refrigério, o nosso lugar de adoração, o nosso lugar de entrega, o nosso lugar aos pés do Senhor, o nosso lugar, Pai, onde recebemos o maná do céu, para que na coletividade nós possamos transbordar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Por isso nós oramos e Te agradecemos nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Amém.